vejo assim, onde tem algum problema tem que ter, logicamente, a solução. E para ter solução tem que conversar. E conversar principalmente com quem maior dá força ao clube, aqui no Barradão, Brasil afora, até no exterior, que são os torcedores e principalmente esse grupo, os imbatíveis. E o Vitória não vinha bem, não vinha se acertando. É um time competitivo, sim, está demonstrando que vai ser um time competitivo, mas os resultados não estavam surgindo. Então, coisa boa de você conversar com a diretoria, saber qual é o planejamento, como é que ela entende isso, qual é a visão dela, ver se tem algum problema no grupo, com técnico, etc, etc. Porque às vezes as pessoas cá fora falam um monte de coisa, mas lá dentro é outra coisa. Fica faltando apenas o ajuste. Então, essa conversa eu vi como extremamente positiva, quando você conversa com o jogador, quando você conversa com o técnico, quando você conversa com a diretoria. Uma conversa pacífica, uma vale conversa ressaltar, pacífica. sempre. E com detalhe principal ainda, o que é que eles prometeram? Olha, vamos fechar um pacto aqui, a gente quer isso de vocês. O que é que a gente quer do jogador? Olha, eu quero que você mostre a sua força, a sua garra, a sua vontade, desempenho. Do lado de cá, a torcida está fechada também. Claro, fazer a parte dela, que é aplaudir, enfim, incentivar o time, mas principalmente neste momento não vaiar. Eu acho que todos entenderam e esse vai ser a tônica para o campeonato, por agora. Continuo achando o Vitória bastante competitivo ainda, agora não estava demonstrando isso em campo. Depois do jogo do Atlético, isso cresceu. E a tendência agora é vir os outros resultados, principalmente porque o Vitória tem 2 jogos agora importantes para o brasileiro. Fortaleza hoje, domingo, já tem o Fluminense e precisa pontuar. Já foram 3 jogos e apenas 1 ponto. Não pode ficar assim, porque senão fica muito para trás. E para você classificar, são 16 vitórias, no mínimo, né, para você ter aí 48 pontos, ficar dentro da média. Eu creio que seja isso. Achei muito positivo esse diálogo entre torcida, clube e elenco. Olha, eu acho, viu, William, a torcida do Vitória cobrar nada mais justo. Sabe por quê? Porque ela comparece. A torcida do Vitória, hoje no Brasil, é uma das maiores torcidas de presença no estádio. Vitória veio da Série C para a Série B, tudo em função da torcida do Vitória. E os imbatíveis é uma marca que o Vitória tem como torcedor. No aspecto pacífico, eu acho muito proveitoso isso. E mandar uma mensagem, você vê, tem coisas que acontecem no Corinthians, no Palmeiras, no São Paulo, de invasão de treinamentos. Coisa que não foi feita. Isso aqui foi uma reunião pacífica, o que é muito importante, e mostrar ao jogador, depois do treino, minha amiga, não vai para balada não, vai para casa, vai descansar, porque tem jogador indisciplinado, que não é o caso, não estou aqui citando ninguém, que deixa o treino, vai beber uma cervejinha e perde todo o treinamento que ele fez, ele perde exatamente porque ele não é um cara responsável. Lá na Europa, inclusive, que eu morei e joguei lá, tem times que não têm concentração. Por quê? Porque o jogador é responsável. Mas se você fizer isso no Brasil, o jogador brasileiro é muito irresponsável com relação à sua profissão. Então, acho que esse papo pacífico é bom. A torcida dos imbatíveis é uma marca que o Vitória tem de cobrança, mas com uma cobrança, nesse caso, pacífica, e vale a pena sim. Porque o jogador tem que entender que o Vitória é um time grande e não pode viver uma situação novamente que viveu o ano passado, brigando para não cair. Então, acho que o Vitória, e essa conversa tem que ser no início. Não vai deixar para depois, no final, para ter esse tipo de conversa. Eu acho muito válido essa conversa dos imbatíveis com os jogadores. Olha, uma atitude muito inteligente por parte da torcida do Vitória. A razão de ser do clube é o seu torcedor, é fato. E a torcida do Vitória demonstra isso com presença, como nós já falamos anteriormente, em momentos dificílimos, como Série C, eles estiveram lá dando apoio. E o torcedor inteligente sabe que a forma de você tentar reverter é dar apoio. Lógico, você vai demonstrar sua insatisfação dessa forma, reunindo, expondo aquilo que vocês estão vendo que não está dando certo. Mas isso também tem um lado altamente positivo. O jogador se sente mais seguro. Isso vem no lado emocional muito bom. Agora, lógico que tudo passa pelo resultado em campo. Esses fatores são importantíssimos. Parabéns para a torcida do Vitória. É dessa forma que se conduz. Agora, dentro de campo, hoje principalmente, é um jogo que o Vitória tem por obrigação vencer, respeitando uma equipe fortíssima como é o Fortaleza, mas é um campeonato brasileiro. E a situação que o Vitória está,
3 jogos apenas 1 ponto é preocupante. A partir de hoje, principalmente vindo de uma boa exibição, você ganhar 1 ponto dentro do Mineirão, do Atlético Mineiro, tem que ser ressaltado. Lógico que as circunstâncias deram um pouco de frustração porque chegou próximo de vencer, mas olhando friamente, trazer 1 ponto de dentro do Mineirão contra o Atlético foi muito válido. Então, o Vitória está numa crescente. Uma vitória hoje será fundamental para as pretensões do clube. Só um adendo aqui. O Vitória não pode. O Vitória montou um elenco que é um elenco dependente de Mateuzinho. Você não pode depender num elenco, numa Série A, depender de um jogador. Mateuzinho se trata de um excelente jogador, um jogador que tem dado uma movimentação muito boa no meio de campo do Vitória, mas eu acho que o grande erro, claro, tudo é questão de grande e de dinheiro. Vitória jamais poderia deixar de ter perdido o Alejandro, né, que foi o grande artilheiro do Campeonato Brasileiro, e para você achar outro é muito difícil. Então o Vitória tem que ter um elenco compatível, sai um, entra outro, e a coisa não sofre solução de continuidade. Você não pode viver de Mateuzinho o campeonato todo, porque ele vai machucar, ele vai cansar e não vai poder. Então quando ele sai do time, você vê que desmorona um pouco a equipe do Vitória. É uma questão de montagem de elenco. De fato, e o Mateuzinho, inclusive, ontem deu coletiva, falou sobre esse momento do Vitória e defendeu o grupo, defendeu o técnico Thiago Carpini, disse que essa pressão aí que o time está sofrendo nos últimos momentos, aí nessa sequência ruim, é uma pressão de todo mundo. O jogo contra o Atlético Mineiro deu bons sinais para a torcida rubro-negra. Apesar de ter ficado no empate, o Leão foi guerreiro e poderia até ter saído de Belo Horizonte com os 3 pontos. Por outro lado, o gol sofrido no finalzinho manteve o jejum da equipe. Agora são 7 jogos sem vencer, uma sequência que aumentou a pressão sobre o técnico Thiago Carpini. A pressão é de todo mundo, né? Não é só do Carpini. Eu trago essa pressão para mim também. Todos os jogadores têm sua pressão e a gente está muito tranquilo o que tem que fazer. Então a pressão a gente traz para a gente, para todo mundo, Vitória. Adversário desta quarta, o Fortaleza também vive uma turbulência, com apenas uma vitória nos últimos 8 jogos. Em meio a essa irregularidade, o técnico Juan Pablo Vojvoda também vem sendo questionado, mas ele viu uma melhora no time após o empate contra o Inter na última rodada. Acho que foi uma evolução de time. Acho que foi uma evolução do time, defensiva e ofensivamente. A minha equipe, todos defendem e todos atacam. Então, a partir daí, trabalhamos para melhorar e hoje já se viu uma melhoria. Acho que hoje se viu essa melhoria. Para a partida desta quarta, o Vitória ainda não vai contar com o atacante Renato Kaiser, que segue em reta final de recuperação de lesão. Por outro lado, terá o retorno do técnico Thiago Carpini, que cumpriu suspensão contra o Atlético Mineiro. E a expectativa é de que o time mantenha o ritmo de crescimento dos últimos 2 jogos para buscar a primeira vitória no Brasileirão. E a nossa ideia é isso, seguir trabalhando, seguir jogando dessa maneira, de uma maneira intensa, que é a cara do Vitória. É o jeito que o torcedor gosta, essa equipe que consegue marcar bem e quando sai para o ataque consegue sair em velocidade. E é assim que nós vamos seguir trabalhando para cada vez mais melhorar. Pois amigos, o Rubro Negro está pronto para essa partida, é um duelo de leões, clássico regional no Barradão. E pelo momento das duas equipes, dá para dizer que é um jogo muito importante para os dois, né? Porque como a gente acabou de ver, o Lion, né? Exatamente, como a gente acabou de ver, o Fortaleza também não vem bem. Uma vitória em 8 jogos, é um time que está oscilando, o Vojvoda pressionado também. Acho que é um tipo de jogo em que o Vitória, nessa crescente que está, até pode aparecer com um leve favoritismo. Quero saber de vocês. Eu creio que o Vitória, enfim, seja favorito, sim, nesse jogo. Apela dificuldades, é um clássico do Nordeste, isso dificulta um pouquinho mais. O Fortaleza, em 4 jogos, perdeu 3 para o Vitória. Nos últimos 4 jogos, perdeu 3. E isso vai criar uma dificuldade. Agora, sim, esse campeonato brasileiro está muito maluco, porque está todo mundo reclamando de técnico, das equipes, exceção apenas para Palmeiras e Flamengo, que estão lá na frente. Não, tem um palmeirense aqui na Band que reclama do técnico, que é uma beleza, vou te contar. Pois é, um dos melhores do Brasil. Então, com exceção desses 3 que estão lá na frente lá, está todo mundo igual. Aliás, chegamos da 9ª rodada, o Ceará
aqui no Nordeste, é o melhor do Nordeste nesse momento, chegou a 7 pontos, quer dizer, está ali, entre aspas, disputando liderança. Então, gente, é normal o que está acontecendo aí. Vitória agora voltou a ter uma coisa que eu tenho cobrado sempre, que tinha no ano passado e que esse ano perdeu, que era a identidade, saber jogar com inteligência, saber marcar, saber atacar, fazer gols. E Mateuzinho é um jogador diferenciado, mas o Vitória não vai ficar a vida inteira sobrevivendo de Mateuzinho, não. O técnico tem que encontrar uma maneira de jogar com Mateuzinho e ser Mateuzinho. Outra coisa, chegaram 3 jogadores novos aí que praticamente não entraram na equipe, né? Apenas o Eric entrou na equipe. Então você tem o Léo Pereira, você tem mais gente para entrar, para jogar. Então, quando essa turma toda, você tem o Renato Kaiser, quando essa turma toda estiver pronta, acredito que o nível de futebol do Vitória seja um pouco maior. Mas, por enquanto, é isso aí. Agora, precisa vencer. Não pode ficar esperando passar, ficar tão para trás, porque, por exemplo, hoje, neste momento, está na zona de rebaixamento, tá certo? Mas se ganhar hoje, já pode, dependendo da combinação de resultados, já sair da zona, já tira esse peso, né? E fica muito mais tranquilo. Então, acredito sim no favoritismo do Vitória, acredito que hoje é um jogo importante, vai ser emblemático, mas enfim, jogo tarde, 28h30, mas de novo, dentro do Barradão, aliás, tem uma música nossa que diz assim, caiu na toca, Vitória Broca. Tem que voltar a fazer isso para dar tudo certo. E acontece um fato também interessante para o jogo de hoje. Como o Ceará vem fazendo uma boa campanha, saiu da Série B, está fazendo uma excelente campanha, os primeiros colocados. Então a torcida do Lion também está cobrando essa vitória do Fortaleza hoje, senão o Ceará vai dar uma distanciada. Mas não vai acontecer nada contra o Vitória, não. Muito pelo contrário. O Vitória vai meter hoje bronca e ganhar esse jogo do Fortaleza. O momento do Vitória agora é melhor. Como nós falamos, vem numa crescente. O resultado da Sul-Americana, ganhando um ponto lá do Defensa, foi importante. Tirar um ponto lá, ganhar um ponto do Atlético também. Agora, ele precisa fazer, como já falamos anteriormente, prevalecer seu mando de campo. O Fortaleza não vem no bom momento, realmente, oscilando bastante, está disputando Libertadores e tudo mais. E é um clássico. O Vitória tem um histórico recente melhor de vantagem. Agora, tem uma coisa que eu estava observando hoje, que o Vitória precisa melhorar muito. O Vitória hoje é a segunda defesa mais vazada do campeonato. Então, um time que toma muitos gols complica seus resultados. Então, o Carpini tem um grupo nas mãos, precisa melhorar não só a defesa, o sistema de marcação, porque quando se toma gols, acredita muito aos defensores. É de todo um sistema. Então, quando você toma poucos gols, suas chances melhoram. Agora, hoje o Vitória tem tudo a favor para vencer. É fundamental. Como o Emílio falou, ganhando, a depender dos resultados, já sai dessa zona de rebaixamento, que já melhora muito, eleva a autoestima, o emocional dos jogadores, o torcedor se faz presente, como sempre. Então, são fatores fundamentais para que o Vitória hoje consiga um bom resultado. O Thales, só com relação ao sistema defensivo que ele falou aí, esse número elevado chegou a 6 gols em função daquele jogo do Atlético lá, que realmente aconteceram assim, fatos inusitáveis. Mas todos os 3 jogos o Vitória tomou 2 gols. Mas tomar 2 gols do Flamengo, as condições tomou, natural. Aquele lá do Juventude, aquele não engula até agora. Mas enfim, a defesa do Vitória melhorou. Você tinha o Neres jogando, o Neres todo o jogo, agora com o Zé Marcos já melhorou um pouco mais. E a tendência, com esse fortalecimento ali do meio campo, agrupamento, a tendência é melhorar mais ainda.